antes de ser pastor. Apenas ser. Como é que foi a caminhada, o início da caminhada? Legal. Então, sem antes ser pastor, né? A minha conversão, na verdade, eu costumo dizer que quando eu compartilho é algo que talvez choca, sabe? Algumas pessoas, mas é uma realidade de muitos que estão na mesma situação. Como se deu a minha conversão? Eu não vou dizer que eu fui nascido no Evangelho, mas eu faço parte do corpo de Cristo desde novo, né? Meus pais se converteram, eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade, então, desde então eu venho caminhando nesse processo. Só que tem uma frase muito conhecida e muito usada que diz que filho de peixe, peixinho é, né? Filho de crente, crentinho não é. Exato. Isso é um fato. É fato. E a minha conversão se deu em um aconselhamento para cristãos, na verdade, um aconselhamento que é um trabalho que eu faço hoje junto com alguns outros pastores lá na nossa igreja, que a gente faz um aconselhamento de libertação e cura interior. E quando eu ingressei nesse trabalho, eu descobri que, na verdade, a primeira pessoa que precisava ser liberta era eu, sabe? Eu entrei com o intuito de tentar alcançar outras pessoas e eu descobri que a primeira vida que precisava ser alcançada era eu, sabe? E isso foi um choque, foi um encontro. E eu tô falando de alguém que, sabe, tem uma vida na igreja, tem uma história na igreja, sabe? Estava no altar, tinha toda uma caminhada, uma trajetória, tanto de vida quanto de liderança, mas vivia uma vida errante, sabe? E um dia eu tive um encontro genuíno com Deus dentro desse programa, e a minha vida de fato mudou, sabe? A minha vida tomou um novo norte, um novo sentido, e ali de fato eu pude reconhecer e entender o que é evangelho, o que é nascer de novo. Mas aí nessa época aí você já era casado? Já era casado, tinha filhos? Nessa época eu tinha o Thales e tinha o Arthur. Já tinha o Thales e o Arthur. Então, assim, eu costumo dizer que a minha conversão, na verdade, ela se deu quando eu entendi, sabe? O que é, de fato, um encontro verdadeiro com Jesus, entendeu? Então foi mais ou menos nesse período aí. E o que choca é justamente isso, sabe? Eu acredito que muitas pessoas talvez estejam inseridas dentro da igreja nesse mesmo cenário, sabe? Tem uma vida na igreja, são líderes, são obreiros, são ministros, sabe? Mas talvez ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Isso é muito triste, isso choca muita gente, sabe? E eu sou um desses, que tive um encontro verdadeiro com Jesus pensando que eu era crente e, na verdade, eu era apenas alguém que frequentava um lugar. Amém. Mas aí quando você teve essa verdadeira, né, genuína conversão, né? O que o Erickson pensou assim, bom, agora eu vou partir para dentro, ou ainda houve uma resistência, levou algum tempo para isso? Não. Esse encontro, na verdade, esse entendimento, ele foi tão forte, foi tão impactante que quando eu percebi, eu falei, não posso mais estar no mundo em que eu estou, eu não posso mais viver da vida que eu estou vivendo, sabe? Era como se eu fosse um agente duplo, sabe? Mas nessa sua vida dupla, qual era a outra coisa que você fazia? Da onde Cristo te tirou verdadeiramente? Então, vamos lá. A minha vida errante era uma vida mundana, sabe? Eu era alguém que estava na balada à noite e domingo estava na igreja ministrando o louvor. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você crê que ainda há muita gente fazendo isso ainda? Né? Creio. Eu acredito que ainda existam pessoas que dentro do seio da igreja, sabe, tem uma vida dupla como essa. E quando você tem essa certeza, mas quando você começou você vivia essa vida dupla, como é que era o Erickson? O que você sentia dentro de você? Então, esse é o ponto X da questão, sabe? Porque eu já tinha o entendimento da palavra, era conhecedor da palavra, né?
E talvez esse seja um dos problemas mais graves, porque existe uma coisa chamada pecado cauterizado, mente cauterizada. Uma vez que a mente está cauterizada, por mais que você tenha um entendimento, por mais que você tenha um conhecimento, você continua vivendo uma vida errante, como se nada tivesse acontecendo, como se nada mais fosse errado, como se fosse uma coisa normal. Quando uma pessoa se encontra nesse cenário, é somente Deus que pode resgatar, sabe? Porque é uma pessoa que é conhecedora da palavra. Está ali no seio da igreja diariamente. Por mais que esteja frequentando, nessa visão de frequentador, mas ela está ouvindo a palavra e a palavra está, sabe, sendo plantada. Então, quando uma pessoa está num cenário como esse, é só Deus. E foi o que aconteceu comigo, sabe? Nesse dia, eu me lembro que eu estava sendo ministrado nesse projeto, né? E, sabe, ninguém veio falar comigo, ninguém veio botar a mão na minha cabeça. Foi simplesmente o Espírito Santo bradou dentro de mim de uma forma tão impactante que eu entendi. Eu falei, cara, chega. Eu preciso, de fato, ser cristão por essência, sabe? E foi uma decisão que eu tomei de imediato, não me arrependo. E graças a Deus, depois disso, a minha vida, a minha caminhada, o meu ministério, ele, sabe, explodiu de forma muito rápida. Ô, Erickson, pastorzão, nessa sua vida dupla aí, você disse que era casado, sua esposa era convertida, não era? Convertida. Aí você... Nós tínhamos uma vida na igreja, entendeu? A questão é essa, nós tínhamos uma vida na igreja, mas eu, particularmente, tinha uma vida fora da igreja. Entende? Amém. Mas agora